trabalhador, coerente, tranquilo, mas sempre muito combativo pela nossa comunidade. Natural da Santo Afonso, em Novo Hamburgo, onde nasceu há 59 anos, é filho do seu Anildo e da Dona Ema, casado com a Gelsa há quase 40 anos, pai do Evandro e do Tiago e vô do Mateus. Sapateiro por profissão desde os 13 anos, há 25 anos é líder sindical e também comunitário. Foi presidente da CUT Vale dos Sinos, da executiva da Confederação Nacional do Vestuário. 3 vezes eleito presidente do Sindicato dos Sapateiros de Novo Hamburgo, é vereador em 3º mandato, fundador do PT em Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilberto Cor, o Betinho. É Betinho, né? Exato, Betinho. Prazer te receber nas conversas de peso, Betinho. Muito obrigado, Rodrigo, e para mim é uma honra participar do teu programa, né? Conversa de Peso. Até porque estava esperando essa oportunidade de ser chamado por aquilo que representa o teu programa, a nossa comunidade, de fazer essa conversa, as pessoas nos conhecer mais, né? Eu acho que isso é importante que a gente possa, na tarde de hoje, fazendo essa conversa. Assim. Betinho, não tem como não conversar contigo, como ficar de fora, tu que tem tanta história para contar da nossa cidade, né? Rodrigo, sabe... Sapateiro, líder sindical, líder comunitário, presidente de associação. Exato, né? Fui presidente de associação de moradores. Fundador do PT nessa cidade, participou da inscrição lá da carta de... Né? Eu lembro muito a correria que a gente fez em 80 para conseguir as assinaturas para que o Partido dos Trabalhadores pudesse participar da primeira eleição em 82, né? Paulo de Tarso era o advogado do Partido dos Trabalhadores e correndo atrás, né? E eu trabalhava na Zarina, no bairro Charlau, né? Uma empresa grande do setor coreiro calçadista, né? E lá eu conheci o PT, né? Em 1980, com o Antônio Bernardino de Souza. Se eu dizer Antônio Bernardino de Souza, mas quem é ele? Ele foi candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores e foi um dos vereadores mais votados na época. Fez 151 votos, né? Imagina, uma luta. Mas o Antônio Bernardino de Souza era o rancheirinho, ele tinha dupla, rancheirinho e caboclinho. Os mais antigos da cidade lembram dessa dupla. Depois o caboclinho teve o circo. E você é amigo do filho do caboclinho, que já conheceu, o Beto Caboclinho, garçom, né? Tá sempre perto das bancas, tem uma história muito legal, né? E o Beto era um dos artistas do circo do Caboclinho, né? Onde o rancheirinho cantava, andava numa bicicleta de uma roda só. Essa é algumas das lembranças lá de trás. É verdade, né? Rodrigo. Betinho, tu viu aquele bar de Santo Afonso se criar, né? Exato, Rodrigo. Por exemplo, eu moro na Washington e ali na Washington, hoje a rua é pavimentada. Quando não tinha o dique, a água ia até a frente da minha casa, andava de caico em frente à minha casa, né? E a México só ia até a Otávio, é uma rua depois é uma rua depois da Washington, né? Na verdade, as principais, só tinha 4 ruas que entrava depois da Pedro Adams, que era a Lima, né? Que é a Rua do Enco, ia até a Montevidéu, a México ia até Otávio, a Assunção da mesma forma, e aí lá a La Paz, né? Era outra rua que entrava pela Santo Afonso, ia até a Labana, e o resto era campo, né? A Buenos Aires era um campo, a Valparaíso. Eu lembro que tinha a cancha de carreira do Vasman, Leopoldo Vasman, a cancha, e eles treinavam os cavalos na rua Valparaíso, fizeram um trilho, né? E ali treinavam os cavalos de carreira para correr no domingo. E hoje é a linha do ônibus. E onde tu foi vendo cada uma daquelas ruas? Sendo primeiro ruelas, pavimentada, né? E depois pavimentada. Exatamente. Eu estudei na Escola Caldas Júnior, né? Uma escola que tem 61 anos hoje, 61 ou 62, 62 anos tem a Caldas Júnior.
E eu estudei de 63 a 69. E a Caldas Júnior foi a escola que me ensinou a minha base como cidadão, né, como a sabedoria. Eu nunca vou esquecer, a minha primeira professora foi a professora Jacira, né, e junto com a professora Ercília Conceição, que é a mãe do Jaime Conceição, né, foram as minhas professoras. Mas a professora que muito me incentivou, muito jovem ela ainda, né, é a Beatriz Terezinha Daut, que é a irmã do Flávio Daut, que é a dona da livraria Flama aqui em Novo Hamburgo. E a professora Beatriz foi a que me ensinou o caminho, que me pegou debaixo do braço e me orientou, né, me ajudou muito como pessoa, porque a gente sempre muito humilde, o meu pai, a minha mãe, né, meu pai pedreiro, né? A minha mãe sapateira, a minha mãe trabalhou 27 anos calçado Cici em frente à Catedral São Luís, e o meu pai pedreiro, né, trabalhou em várias empresas de construção civil. Depois o meu pai ficou doente, um histórico assim rápido, e aí para nós aumentar o salário, que o meu pai teve doente até ir para o benefício, e nós éramos 4 irmãos, né? E o meu pai tirava barro por metro lá na Palmeira, no fim da Costa Rica, e eu ia ajudar ele a tirar o restor, e às vezes aproveitava que eu tinha uns 8, 9 anos, ajudava para pescar e pegar umas traíras ali no banhado, que a gente chamava, né? Então, essas histórias. Eu via Santo Afonso crescer. Hoje, por exemplo, a Vila Palmeira tem mais de 2.300 casas, né? Isso que está sendo feito agora, a regularização fundiária, A urbanização daquilo ali. Tá lindíssima, né? Tá lindíssima a Vila Palmeira, a primeira etapa. Exatamente, pessoas, né? Porque ali da Ponta Arena para baixo tudo era banhado, Rodrigo. Ali a gente pescava, né? E ali mora mais de 10 mil pessoas pegando toda a Vila Palmeira e a Costa Rica, a Capanema, né? Mora mais de 10 mil pessoas, onde era só campo e banhado. Falando em campo, tem algum campinho de futebol daquele bairro lá que tu não conheceu? Bom, não, todos os cantos, por exemplo... Jogou muita bola, né? Joguei. Nós, na época de criança, Rodrigo, nós tinha vários timezinhos, né? Tem um time, o Santos, que era o time do Enésio, que hoje trabalha há muitos anos no Grupo Sinas, ele é fotógrafo, o Enésio, meu amigo, tinha o time dele, o Santos. Tinha o time do Hari, onde é hoje a subsecretaria da Santo Afonso. O Hari é um amigo meu que mora hoje aqui na 3 de outubro. E tinha o nosso, né, o time dos pequenininhos, que era eu, Pinguinho, Tuguinho, até o Inho, né, o nome, né, que era junto ali, onde é que é hoje a empresa do João de Deus, né, que trabalha com caçamba, caminhão de mudanças. Então ali era o nosso campo, e tinha o time do Vanderlei, que era junto ao dique, né, bem do lado do arroio, atrás da Igreja Católica. Então nós fazia campeonato, e tinha o time do Sapo. Agora me perdoa que eu não lembro o nome do Sapo, que é onde é hoje a unidade de saúde da Santo Afonso, junto a Valparaíso. Né? E daí depois, em 1960, foi construído o Campo Santo Afonso, que hoje é a Praça da Juventude, belíssimo. E até as pessoas que estão nos assistindo, vá conhecer a Praça da Juventude. É uma das praças mais lindas e que mais a comunidade usa em Novo Hamburgo, é a Praça da Juventude. Né? Ela não é só da juventude, ela é da cidadania, de participação. Né? E agora está sendo construído o novo campo de Santo Afonso, junto à Rua La Paz, né? E importante, o gramado que é pintado é o ex-gramado do Estádio Santa Rosa, né? Tá muito lindo, né? Tá sendo feito devagar, com bastante cuidado. É um campo que vai ter 63 metros de largura e 92 de comprimento. Um belo campo. E ali na Santo Afonso aí tem o Canto do Rio, tem o Olaria, né? Tem o da Juventude. Fui campeão em
Em 83, fui campeão no segundo quadro do Olaria, com o seu Maneca, seu Manuel Fagundes, era uma grande líder. O seu Maneca era uma das grandes lideranças, como é o Sebastião Flores, né? Da mesma estirpe, são pessoas do mesmo, como é que a gente diz, de uma personalidade forte e que ajudava muito as comunidades, né? O seu Maneca era um, e outro era o Walter Jobim, era o Paraguai, lá do Santo Afonso. E fui campeão no Olaria, fui campeão com o juvenil, campeão intermunicipal, né? Ganhamos do Cometa no campo do Novo Hamburgo em 73, 74, não estou bem lembrado, né? Que o nosso campo era no fim da Rua México, né? O Grande Esportivo Juvenil. Que esse Betinho, uma vida tranquila, pacata lá, tem uma vida tranquila até hoje, né? Graças a Deus, a minha personalidade é assim, né, Rodrigo? E por isso, querido de todos, né, Betinho? Mas o que faz essa pessoa ser depois um contestador, né? Foi ser um líder, primeiro, da sua classe, né? Num momento duro, num momento em que ainda havia muita momentos pujança, mais difíceis mas que já sofria aquele questionamento da ameaça chinesa naquele momento. Exato. Sabe, Rodrigo, quando eu trabalhava, a primeira fábrica que eu assinei a carteira era Soares e Dias, aqui junto a 1º de Março, onde é a loja Aldo hoje, né? Ali é Soares e Dias, eu trabalhava ali. E depois eu trabalhei na Superliga Aroti, lá junto na Alberto Torres, numa das unidades, das filiais da Superliga. E uma das coisas que me chamava a atenção, tinha um amigo nosso lá que era dirigente sindical, mas por causa da ditadura na época, a gente não ganhava um boletim. Nós ganhava convite, vai ter uma assembleia de sindicato, a gente nem sabia o que era isso. E eu questionava, um dia eu vou ser dirigente sindical, porque eu achava que a gente tinha que ter uma participação, uma luta no direito dos trabalhadores. Eu lembro que o aumento de salário ou do salário mínimo era sempre no mês de maio e quando aumentava o salário, a inflação ia pegando naquele período, não tinha lutas, até porque a gente enfrentava um momento difícil de organização dos trabalhadores. E eu lembro que a partir daquele momento a gente foi crescendo, a gente foi questionando. Tinha uma tia que faleceu o ano passado, a tia Selma, e um dia eu conversando com ela, disse: tia Selma, um dia eu vou ser dirigente sindical, que eu não acho justo 500 trabalhar, enriquecer com aquele dinheiro e as pessoas ganhando muito pouco, não tendo direito. Eu acho que essas coisas estão erradas, eu dizia para ela. Acho que todo mundo tinha que ter uma oportunidade. E ali eu fui crescendo. E aí quando eu fui trabalhar na Zarina, que eu conheci outros amigos, José Carlos, e o PT surgia, né, já surgindo, questionando, né? Eu lembro da primeira campanha do PT que a gente estava na fábrica, foi preso, foi torturado, preso político, e muitos não entendiam. Como é que eu vou votar num bandido que foi preso? Mas as pessoas não sabiam que aquelas pessoas que lutavam para a gente ter uma liberdade de expressão, para fazer isso como eu e tu estamos fazendo aqui, conversando, tendo o direito, né, de expor as nossas posições. Isso naquele tempo a gente não tinha. Eu acho engraçado que as pessoas são capazes de falar a escalação de um time de futebol lá de 1970, 1980, começou nos 90. Ninguém esqueceu a seleção de 70, né? De quem votou na eleição passada. Betinho lembra o número do candidato lá da eleição de 82. E tu vai dar essa escalação para nós. Vamos lá. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o vereador Betinho Corre.